Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Os educadores e educadoras de Natal decidiram paralisar as atividades por 24 horas no próximo dia 30 de abril. A decisão foi tomada em Assembleia na última segunda-feira. A paralisação será marcada por um ato público em frente à Prefeitura da capital. A principal reivindicação é o pagamento dos 60% de reposição salarial devidos pelo município. É um ato de paralisação em defesa dos nossos 60% de reposição salarial. Contar com vocês se mobilizarem, trazer as crianças para fazer a apresentação, convidar os pais. É o momento certo, inclusive, para que a gente possa juntos e juntas ter o apoio da comunidade escolar, ao mesmo tempo em que nós estaremos pressionando o prefeito. Mais tempo para descansar, estar com a família e resolver problemas. Entre outras coisas, estes serão os benefícios que o fim da escala 6x1 trará para os trabalhadores e trabalhadoras. Várias centrais sindicais, entre elas a CUT, estão organizando mais uma marcha da classe trabalhadora. A caminhada será realizada em Brasília na quarta-feira, dia 15 de abril. A manifestação faz parte da programação da Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a CONCLAT. E a marcha pelo fim da escala 6x1 é o tema da entrevista com o coordenador-geral do SINTRN, professor Bruno Vital. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos que nos acompanham. Bruno, os trabalhadores brasileiros, na sua maioria, trabalham 6 dias na semana e folgam 1 dia. Qual a importância de se acabar com essa escala, de se modificar isso? Então, a luta histórica dos trabalhadores no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente, ela sempre teve como prioridade a redução da jornada de trabalho. Na verdade, o controle até do número de horas de trabalho, porque nós já tivemos jornadas sem regulamentação, ou seja, a pessoa poderia trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, né? E todos os dias da semana, sem ter direito a férias, sem ter direito a descanso nenhum. Ao longo dos anos, nós conseguimos conquistar esse direito de, primeiro, ter um número mínimo de horas de trabalho. E o fim da escala 6x1 é mais uma etapa dessa luta dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras por uma jornada que garanta maior dignidade para o trabalhador. A gente está falando hoje num dia de domingo que para algumas pessoas, para muitas pessoas é um dia de descanso, mas isso não é a realidade de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Nós temos pessoas que não têm a possibilidade de descansar no final de semana, pelo menos 2 dias na semana. E o debate que surge na sociedade sobre o fim da escala 6x1 vem nesse contexto de percebermos que as pessoas estão tendo sua vida negada de si. Elas vivem apenas para trabalhar, elas precisam acordar cedo, pegam o transporte, vão trabalhar, retornam no transporte, chegam muito tarde em casa praticamente para dormir, e essa é a rotina das pessoas. Então, elas não têm tempo para ter contato com seus familiares, elas não têm tempo para praticarem um esporte que elas gostem, um hobby que elas tenham, né? Ir na igreja para aqueles que são religiosos, enfim, aproveitar de alguma forma a sua própria vida, a sua individualidade, a sua personalidade. A sociedade ela avançou muito na tecnologia, né? E isso não correspondeu a uma melhora, né, nessa questão da escala de trabalho. Com esse avanço tecnológico, nós teríamos, não estaria atrasado, né, o fim dessa escala nesse formato? É interessante a gente pensar, né, que a gente teve promessas de progresso humano baseadas na tecnologia. Nós criamos formas de chegar mais rápido nos lugares para a gente poder ter uma possibilidade de aproveitar melhor o nosso tempo, por exemplo. Nós tivemos a mecanização de muitas atividades que eram até pesadas para o ser humano fazer, para que o ser humano pudesse desfrutar de trabalhos que fossem menos penosos para ele. Mas isso não significou que a gente tenha uma redução na prática da jornada e nem uma vida mais humanizada mesmo para essas pessoas.
né? A gente teve, pelo contrário, a continuidade de um modelo em que a vida do trabalhador, a sobrecarga sobre o trabalhador, ela se manteve da mesma forma ou até foi intensificada, aumentou até a demanda de trabalho para essa pessoa. E quando a gente fala das mulheres, isso ainda é mais grave, porque a mulher ela trabalha no trabalho dela e trabalha também dentro de casa, né? Então ela termina acumulando aí, não tendo nenhum dia de folga na prática, porque o dia de folga é o dia de organizar a casa, de cuidar muitas vezes da família ali, e ela termina não descansando nunca, né? Então a gente tem, mesmo com o aumento do acúmulo da riqueza, a sociedade desenvolveu meios para acumular mais riqueza, para produzir mais alimentos, ou seja, que demandam menos trabalho humano, mas isso não significou que esse trabalho humano pudesse ser de fato reduzido para quem faz o trabalho, que é o trabalhador, é a trabalhadora. A gente não teve uma redução do uso da mão de obra do trabalhador, porque a gente teve máquinas, por exemplo, para dar conta do trabalho deles, porque a gente teve a tecnologia para fazer essa substituição do trabalho humano. E poderíamos ter feito, se a lógica da sociedade fosse colocar no centro o trabalhador, mas no sistema capitalista, a lógica é a acumulação da riqueza. Então, se o trabalhador vai continuar trabalhando mais, se o trabalhador vai ser mais sobrecarregado e alguém vai ganhar mais dinheiro com isso, infelizmente é essa lógica que prevalece nessa sociedade. E não se o trabalhador, se o ser humano vai ter mais possibilidade de viver com dignidade, com mais tempo para conviver com sua família, para poder aproveitar seu próprio talento, né? Essa questão ela é colocada em segundo plano. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos falando sobre a marcha para Brasília contra a jornada 6x1. E a nossa conversa é com o coordenador-geral do SINT, professor Bruno Vital. Bruno, os opositores à direita dizem que se for implantada esse fim da escala de 6x1, as empresas irão quebrar e aí geraria desemprego que prejudicaria os empresários. O que é que os trabalhadores têm a dizer sobre isso? Então, existem vários estudos, né, aí feitos por diversas entidades do campo empresarial, inclusive do campo e também do campo dos trabalhadores, mostrando que o fim da escala 6x1 resulta, e aí temos experiências de outros países, em que o fim da escala 6x1 ele resultou em mais produtividade. Porque o trabalhador que está mais descansado, ele está também mais propenso a trabalhar com maior qualidade. Então ele produz melhor, ele produz mais exatamente porque ele conseguiu descansar mais, né? Então aí a gente vai ter diversos estudos que vão trazer esses dados que, inclusive, para as empresas, o fim da escala 6x1, onde ele foi colocado em prática, ele foi positivo, né? Ele não significou um ganho apenas para o trabalhador que pôde ter mais descanso, mas também para a empresa que garantiu o aumento da sua produtividade, né? E ainda que a gente tivesse um prejuízo, a empresa que, né, os estudos vão mostrar que são mínimos os ajustes que serão feitos nesse sentido. Tem pesquisa recente colocando, né, apresentando esses dados do impacto que a gente teria na economia em relação ao fim da escala 6x1, né, e o que precisaria ser feito para ser amenizado, mas ainda que houvesse um impacto, né, isso não deveria ser motivo para que a gente descartasse essa possibilidade, porque a gente precisa de fato construir uma sociedade em que o ser humano esteja em primeiro lugar. Nós não estamos nós não queremos construir uma sociedade onde o trabalhador, a trabalhadora, ela seja
tratada como qualquer coisa. A gente precisa reconhecer que são seres humanos e que têm que ter direitos, que esses direitos precisam ser garantidos e que essas pessoas precisam ter direito à vida, né? Então, ainda que houvesse um impacto significativo, não é o caso, mas ainda que houvesse, valeria ser feita a disputa, porque a gente precisa discutir que sociedade a gente quer, que modelo de ser humano a gente defende, que vida para o ser humano a gente defende, né? E que qualidade de existência é essa que a gente quer ter para as pessoas na sociedade. Bruno, os educadores e educadoras não trabalham na escala 6x1. Mesmo assim, o SINT vai participar da marcha, né, pelo fim da jornada 6x1. Qual a importância do SINT participar desse tipo de atividade? Então, nós estamos participando dessa atividade porque nós estamos nas escolas todos os dias para formar pessoas, ensinando para elas que elas precisam ter direitos, que elas precisam ser cidadãos e cidadãs ativos na sociedade e que elas precisam buscar melhorar sua qualidade de vida. A educação é um meio para que as pessoas possam sair de uma condição de desinformação, de situação precarizada, para ascender na vida e ocupar lugares melhores, né? Lugares mais dignos, lugares onde elas tenham inclusive mais prestígio social. A educação é uma forma das pessoas atingirem isso. E com esse compromisso de mudar a realidade das pessoas, nós temos a obrigação de apoiar a luta da classe trabalhadora quando ela está disputando um lugar de maior dignidade na sociedade, quando a gente está dizendo que a vida das pessoas importa. Então, todo trabalhador e trabalhadora de todas as categorias, ainda que não trabalhem na escala 6x1, nesse momento, estão envolvidos nesse debate e fazendo a disputa na sociedade para que essa pauta possa avançar. Porque nós entendemos que a melhoria de vida dos trabalhadores de qualquer categoria impacta na qualidade de vida do todo, de toda a sociedade e na nossa também, né? Então, por isso que os trabalhadores e trabalhadoras em educação, desde o primeiro momento em que esse debate começou a se fortalecer, porque é importante dizer que esse debate não é novo. Redução da jornada de trabalho, sem reduzir o salário dos trabalhadores, não é uma novidade para a sociedade, para a luta dos trabalhadores no Brasil, né? Mas nesse momento nós tivemos um processo de intensificação da discussão e compreendemos a importância de que ela possa ser, que essa vitória é uma vitória de toda a sociedade, né? Que a gente vai avançar, vai dar novos passos para a gente começar a discutir e aprofundar a dignidade da vida das pessoas, da vida dos trabalhadores e das trabalhadoras que foram nossos alunos, que são os pais e as mães dos nossos alunos, né? E que poderão ser os nossos filhos no futuro, que teriam que estar numa jornada como essa. Então, a gente precisa ter uma sociedade diferente e a educação, os trabalhadores e trabalhadoras de educação, eles são sempre muito conscientes em relação à necessidade da gente avançar numa sociedade diferente. Ok, nós conversamos com Bruno Vital, coordenador-geral do SINT-RN. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton, obrigado a todos e todas e que todo mundo possa aproveitar esse domingo. Começou na última quarta-feira o período de inscrições de chapas que desejam concorrer às eleições do SINT-RN. As inscrições devem ser feitas na secretaria da sede estadual do sindicato em Natal, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O prazo se esgota no dia 8 de maio. As eleições para a escolha da direção do SINT-RN para o quadriênio 2026-2030 estão marcadas para o dia 9 de junho. Apenas filiados ao sindicato há pelo menos 6 meses têm direito a voto. De 13 a 17 de abril acontece a 27ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a semana tem como tema Educação, Democracia, Sustentabilidade e Soberania. Acesse o site da CNTE e confira a programação. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Até lá!